Olá a todos! Somos discentes de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei e iremos apresentar o Seminário de Matérias-Primas Agropecuárias. O grupo 2 é constituído por Aleph Pereira, Ana Carolina Fonseca, Daniele Campelo e Melissa Mello. Bom, eu sou Melissa Mello e irei apresentar a introdução e o objetivo deste artigo. O artigo que iremos apresentar para vocês tem por título Temperatura de armazenamento e qualidade microbiológica do leite cru granulizado na região de Rio Pomba, Minas Gerais. Esse artigo foi publicado entre julho e setembro de 2018. Os autores são Patrícia Rodrigues, Cláudia Lúcia, Scarlett Johanna, Roseni Ribeiro e Murilo Lopes. A instituição e empresa associada à pesquisa e desenvolvimento do artigo foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, do campus de Rio Pomba, e tem como autor para correspondência Murilo Lopes Martins. Na introdução do artigo, os autores evidenciaram que, com o intuito de assegurar melhorias na qualidade do leite produzido no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamentou, por meio da Instrução Normativa do número 51, o uso do sistema de refrigeração do leite na propriedade rural. Por meio dessa instrução, estabeleceu-se que todo leite produzido deveria ser mantido na propriedade em tanque de refrigeração a temperatura igual ou inferior a 4 graus, por um período não superior a 48 horas, e com temperatura máxima permitida a 10 graus até a sua chegada na indústria. Em virtude da dificuldade do produtor em se adequar aos novos padrões, a Instrução Normativa do número 51 foi substituída pela Instrução Normativa do número 62, a qual foi revogada atualmente e substituída pela Instrução Normativa do número 76, de 26 de novembro de 2018. Em relação aos padrões microbiológicos, na Instrução Normativa de número 51, foram fixados para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul contagem padrão em placas de micro-organismos mesófilos aeróbios de no máximo 10 a 6 unidades formadoras de colônia, em redução gradativa a partir de 2008, com limite do conjunto para 3 vezes 10 a 5 unidades formadoras de colônia a partir do dia 1 de 7 de 2011. Porém, houve dificuldade por parte dos produtores em atingir esses parâmetros, e, em consequência, houve prorrogação dos prazos por meio dessas instruções normativas de número 32, 62 e 7, com manutenção do limite de contagem padrão e placas de 3 vezes 10 a 5 unidade formadora de colônia até 30 de 6 de 2018, para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e posteriormente pela regulamentação da Instrução Normativa de número 31, que alterou esses valores, prorrogando a contagem padrão em placas de aeróbios mesófilos para 3 vezes 10 a 5 unidade formadora de colônia por ml para todas as regiões do Brasil, a partir do dia 30 de 6 de 2019. E contagem padrão em placas de no máximo 10 a 5 unidade formadora de colônia a partir do dia 1 de 7 de 2019, também para todas as regiões do Brasil. No entanto, de acordo com a Instrução Normativa de número 76, publicada recentemente, passou a vigorar que para o leite cru refrigerado de tanques individuais ou para uso comunitário, contagem padrão em placas de 3 vezes 10 a 5 unidade formadora de colônia e antes do seu processamento no estabelecimento beneficiador. O limite máximo foi estabelecido em até 9 vezes 10 a 5 unidade formadora de colônia para todas as regiões do Brasil. Entretanto, existem negligências quanto à implementação de boas práticas da produção, incluindo tempo e temperatura nos tanques de expansão, o que impede a obtenção do leite de acordo com os padrões de qualidade pré-estabelecidos. A presença de bactérias contaminantes no leite, como psicotróficas, é um dos principais fatores limitantes para a obtenção do leite e produtos lácteos de boa qualidade. Esses micro-organismos multiplicam-se a 7 graus ou a temperaturas inferiores, independente da temperatura ótima de crescimento, por possuir mecanismos específicos de adaptação ao frio. Portanto, uma das análises utilizadas para avaliar a qualidade microbiológica do leite cru é a contagem padrão em placas de micro-organismos mesóforos aeróbicos, a qual tem como objetivo fornecer resultados indicativos dos cuidados com a higiene e no processo de obtenção e estocagem da matéria-prima na propriedade rural.
Considerando a importância de dar continuidade às pesquisas que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos 10 anos sobre a qualidade microbiológica do leite cru, o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus de Rio Pomba, em parceria com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, as quais têm contribuição para a geração e difusão de conhecimentos na área de laticínios e formação de recursos humanos, objetivou-se avaliar sazonalmente a qualidade microbiológica do leite cru granulizado, conservado em tanques de granalização instalados no município de Rio Pomba, Minas Gerais. Olá, pessoal. Eu sou a Daniele e eu vou falar para vocês sobre o material e os métodos utilizados. Bom, gente, eu vou começar falando para vocês sobre a coleta das amostras, que, de acordo com um artigo, entre outubro de 2016 e julho de 2017, foram coletadas amostras de 200 ml de leite cru refrigerado, que era armazenado por aproximadamente 48 horas em 15 tanques de granelização. E a cada estação do ano, 15 amostras foram coletadas, uma em cada tanque, em um total de 60 amostras. E assim foi determinada a temperatura do leite no momento de cada coleta. E depois disso, as amostras foram transferidas dos tanques de expansão para frascos de vidros esterilizados. E durante o transporte foram acondicionados em caixas térmicas, em banho de gelo reciclável, com temperatura inferior a 4 graus Celsius, e foram transportadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos para determinação das contagens microbianas. Na contagem microbiana das amostras de leite cru refrigerado, foram realizadas diluições decimais sucessivas das amostras de leite, as quais foram plaqueadas em agar padrão para contagem para determinação da contagem de bactérias mesófilas aeróbias, após incubação a 32 graus Celsius por 48 horas. As diluições das amostras de leite também foram plaqueadas em agar caseinato para métodos padronizados, para contagem de bactérias psicotróficas e psicotróficas proteolíticas viáveis, em PCA adicionado de 1% de tributirina para contagem de bactérias psicotróficas lipolíticas e em agar tripticaseína de soja, adicionado a 5% de emulsão gema de ovo para contagem de bactérias psicotróficas produtoras da enzima lecitinase, com incubação a 6,5-5 graus Celsius por 10 dias. Já no caso das pseudomonas SPP, foi realizada a contagem após 72 horas de incubação, a 22 graus, em agar base para pseudomonas, sendo 20 gramas por litro de peptona de caseína, 10 gramas por litro de sulfato de potássio, 1,4 gramas por litro de cloreto de magnésio, 13,6 gramas por litro de agar, 0,025 gramas por litro de irgazan e 20 ml por litro de glicerol. Estudo suplementado com os agentes seletivos cetrimide de 10 mg por litro, fucidina a 10 mg por litro e cefalosporina 50 mg por litro, destacando-se que essa contagem não foi realizada na primavera. Para se fazer a análise estatística, foi necessário avaliar a temperatura da coleta e avaliar também o percentual das amostras. Para avaliação da temperatura, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado e a análise de variância, sendo essas médias comparadas pelo método de Tukey. Foram feitas duas análises descritivas, sendo uma para avaliar a temperatura de coleta e a outra para avaliar o percentual de amostras coletadas em tanques de granelização de leite cru, para poder observar as faixas de contagens nos diferentes grupos de micro-organismos. E, além disso, os dados referentes às contagens microbianas das amostras foram analisados, comparando-se as médias entre tanques em cada estação do ano, e um esquema fatorial, e os resultados analisados por meio da análise de variância fatorial,
e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey. Para análise estatística, foi utilizado o software Estatística. Olá pessoal, meu nome é Ana Fonseca, vou estar explicando para vocês sobre os resultados e discussão. Resultado e discussão. Começamos pela temperatura das amostras no momento da coleta. Ao coletar as amostras entre os 15 tanques de expansão nas estações do ano, eles obtiveram temperaturas entre 5 a 6 graus Celsius, superiores à determinada pela normativa 76, de 4 graus Celsius. Essas informações são de fácil entendimento representadas também no gráfico de linhas. Neste gráfico, podemos observar alguns outros resultados, como 60% das amostras no outono apresentaram temperaturas inferiores a 4 graus Celsius e nas demais estações, cerca de 33,3% também estavam dentro da normativa 76. Porém, as demais não atenderam às exigências, incluindo mais da metade das amostras do verão. Alguns motivos apresentados para justificar as elevadas temperaturas de algumas amostras estão relacionados a fatores de capacidade de refrigeração dos tanques não ser eficiente o suficiente para atingir as temperaturas de 4 graus Celsius, recomendados pela normativa. Qualidade microbiológica das amostras de leite cru refrigerado. De acordo com a normativa 76, a contagem de unidades formadoras de colônia por mililitro, UFC por ml, deve ser de até 300 mil, aproximadamente log de 5,48 UFC por ml. De acordo com as referências apresentadas, os maiores resultados foram relatados por Almeida et al., 2017, referido à contagem de pseudomonas SSP, onde tiveram média de 5,36 a 6,20 log UFC por ml, acima da normalidade, onde as contagens de pseudomonas foram constatadas em mais da metade das amostras, confirmando o alto índice de contaminação por psicotróficos. É válido lembrar que, como relatado no artigo, as contagens microbianas obtidas nesse trabalho não têm relação com o índice de chuva na região de Rio Pombo, de acordo com o índice pluviométrico disponibilizado pela Copasa. É possível observar, representados nos gráficos a seguir, que cerca de 42% das amostras não atendem às exigências da normativa 76. A contagem desses micro-organismos varia entre 3,4 e 6,8 UFC por ml. O motivo apresentado no artigo foi de que os produtores não adotaram boas práticas de produção e não queriam mudar a rotina para melhorar a qualidade do leite. Além disso, é correto ressaltar a inadequação dos tanques de refrigeração registrados em fotografias. Esses registros foram detalhados, especificando que apenas a imagem D corresponde à instalação correta de um tanque. Nele, obtiveram 4,7 UFC por ml. Nos demais, ficou entre 5,6 a 6 UFC por ml. Com todas as amostras coletadas e verificadas, construíram a seguinte tabela de contaminação. Os grupos microbianos encontrados nas amostras das estações foram mesófilos aeróbios, com maior atenção nas amostras da primavera, por causa da quantidade de UFCs encontrados, psicotróficos, com maior atenção nas amostras do verão e outono, psicotróficos proteolíticos, psicotróficos lipolíticos e psicotróficos produtores de lecitinase. Olá a todos, eu sou o Alex Machado e é um prazer estar com vocês aqui. Bom, a conclusão desse artigo apresenta a maioria das amostras do leite cru analisado com temperaturas médias em desacordo com a legislação brasileira e com elevada contagem microbiana mesofílicas aeróbicas, cerca de 42% das amostras fora dos padrões legais. Pode-se considerar esses resultados como indicativo de baixas condições higiênicas na obtenção do leite cru no município de Rio Pombo, Minas Gerais. Com altas
contágios dos micro-organismos pseudotróficos, deteriorantes e de pseudônimos, comprometendo sua inocuidade e integridade no processamento. Mesmo em temperaturas de refrigeração, reforçam a possibilidade de comprometimento na qualidade e vida útil do leite e seus derivados. Portanto, seria necessário um treinamento adequado dos profissionais no ramo, um treinamento contínuo e boas práticas na prevenção da contaminação e multiplicação do microorganismo no leite, além do controle rigoroso da temperatura no alimento nos tanques de expansão e no armazenamento do mesmo. O artigo Temperatura de armazenamento e qualidade microbiológica do leite cru, canalizado na região de Rio Pombo, Minas Gerais, realizado por Patrícia Rodrigues Conde, Cláudio Lúcio de Oliveira Pinto, Scácio da Silva Granga, Roselé Ribeiro da Silva, Maurício Lopes Martins, publicado pela revista Instituto Laticínios Cândidos Tostes em 2019, buscou, por meio de análises laboratoriais e leituras específicas, avaliar a qualidade do leite cru refrigerado nas propriedades rurais e suas coletas e transporte a granel até a usina de beneficiamento e assegurar a melhoria na qualidade do leite produzido no Brasil, de acordo com as normas descritas ao longo do artigo, regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na estrutura do artigo, o formato utilizado foi abstract: introdução, materiais e métodos, resultado de discussões, conclusão, agradecimentos e referências. Foram usados gráficos, tabelas, imagens, sendo que todos foram devidamente referenciados e explicados ao longo do texto do artigo, todos legíveis e com notória confiabilidade e veracidade das informações. Os problemas com maior referências identificados na estrutura do artigo foram as redundâncias na introdução, falta de conectivos e pontuação. Em relação à pesquisa e análises laboratoriais, não identificamos quaisquer erros pré-estabelecidos. Após sondar todo o artigo, nós do Grupo 2 acreditamos que o desenvolvimento da pesquisa foi bem descrita. Foi possível observar uma referência nas pesquisas no artigo Qualidade microbiológica do leite cru refrigerado a isolamento de bactérias pseudotróficas e poliotróficas, dos autores Cláudia Lúcia de Oliveira Pinto, Maurício Lopes Martins, Maria Cristina Dantas Valentim, que também observaram um resultado semelhante. A falta de higiene e cuidado no transporte observados também no artigo. Influência do transporte a granel na qualidade do leite refrigerado são as principais causas para essas contaminações. Diante dessas pesquisas, podemos concluir que a realização do método descrito foram executadas com coerência e trouxeram segurança no artigo. Todas as nossas referências estão disponíveis para análise e queria agradecer a todos pela atenção até o momento e vamos aos poucos tentando melhorar esse cenário na qualidade do leite no Brasil.